Boa tarde a todos e a todas. Espero que esteja todo mundo bem, apesar dessa situação atípica, né, que a gente está vivendo. Gostaria primeiro de cumprimentar os professores dessa disciplina, o professor Rui Geraldo Camargo Viana, o professor Carlos Alberto Dabos Maluf e a professora Adriana Caldas do Rego Freitas Dabos Maluf. E gostaria de cumprimentar também todos os meus colegas dessa disciplina de pós-graduação, aqui do Largo São Francisco, o Código Civil de 2002, Avanços e Retrocessos 1. Meu nome é Débora Carvalho Tavares, eu sou orientanda de mestrado do professor Alessandro Irata, na área de concentração Direito Romano e Sistemas Jurídicos Contemporâneos. Hoje eu vim apresentar para vocês o nosso tema 33 da disciplina, do abuso do direito de propriedade e limitações ao direito de propriedade. Esse é um tema muito amplo e muito extenso, e aí por isso, em razão da nossa limitação de tempo aqui para apresentação e para discussão, eu escolhi fazer um recorte. Como essa é uma disciplina de direito civil, eu estou tratando da matéria só no direito civil, mas é bom lembrar também que é uma matéria que tem muita intersecção com o direito público, principalmente com o direito administrativo. Então, eu trago algumas referências para quem quiser ver um pouco mais sobre o assunto também. Essas referências todas vão estar no handout desse seminário que eu estou mandando para vocês no grupo do WhatsApp. Fazendo uma breve introdução ao tema, a gente aprende nas aulas de direitos reais, na graduação, que a propriedade é o direito pleno por excelência. Ela é o direito real mais amplo que existe e a técnica legislativa dos códigos geralmente é trazer todos esses atributos que o direito de propriedade dá para o seu titular. Usar, gozar, fruir, dispor, perseguir e até destruir a coisa, em última instância. Mas é bom sempre lembrar que esse direito de propriedade, embora seja assim muito amplo, ele não pode naturalmente ser um direito ilimitado. E ele nunca o foi. Para ilustrar isso, primeiro, Ponte de Miranda traz uma concepção sobre os direitos subjetivos em geral, mas que ele aplica de uma forma muito interessante ao direito de propriedade. Segundo ele, existem 3 concepções doutrinárias para se tratar os direitos subjetivos. A primeira delas, que ele aplica como uma tese, é a concepção absolutista. Segundo essa concepção, todos os direitos subjetivos seriam absolutos, independentes e nunca iriam conflitar. Eles são independentes entre si, eles não se chocam. E ele usa esses termos de que seriam como 2 feixes paralelos que nunca se encontram. Mas em seguida já destaca também que essa teoria é muito abstrata e não é aplicável na prática. Então existiria uma antítese, que é a concepção relativista pura, que é justamente o contrário mesmo dessa teoria, afirmando então que os direitos subjetivos eles seriam uma mera projeção de um direito objetivo e esses direitos serviriam apenas para atender a interesses coletivos e não teriam nenhuma importância nesse âmbito individual. O que também o próprio Ponte de Miranda destaca, a gente pode perceber que é uma mentira, não é o que existe na prática também. Então, ele mostra a síntese dessas teorias, que é o que realmente foi adotado pelos códigos que a gente estuda, inclusive pelo nosso Código Civil de 2002, também tinha sido pelo de 16. A gente vai ver quais as diferenças de adoção em cada um. De acordo com essa síntese, existiriam sim direitos individuais muito amplos
eles têm sim essa importância individual, essa importância pro titular do direito, no caso do direito de propriedade, que teria uma certa liberdade, sim, para exercer o seu direito, mas esses direitos individuais se chocam com outros direitos individuais e com interesses públicos, coletivos. Então, por isso, eles não poderiam ser direitos ilimitados, eles encontram, sim, limites. E se ficasse só nisso, já seria interessante. Mas ele traz uma outra ideia que a gente vai explorar aqui e traz exatamente com essas palavras. Ainda quando não ultrapassem aqueles limites, esses que a gente falou, abusos há que não se devem tolerar. Ele fala nesses termos, admitindo o que a gente vai ver mais para frente aqui, que seria um abuso do direito de propriedade. Mesmo que esse direito seja, teoricamente, exercido de acordo com os limites da lei, se ele for exercido de forma a lesar outras pessoas, de forma a ultrapassar o que seria razoável, isso também seria uma forma de violar algum tipo de limitação ao direito de propriedade. Uma outra observação interessante que eu achei importante trazer até como estudante do direito romano, né? É essa ideia que muitas vezes se tem de que o direito de propriedade no direito romano ele era ilimitado. Como a gente viu aqui, é da natureza desse direito não poder ser ilimitado. E nem em Roma ele foi. A gente consegue ver, por exemplo, que na lei das 12 tábuas, não chegou diretamente até nós, mas se sabe, já existiam limitações ao direito de propriedade, por exemplo, por questões sanitárias, limitações à demonstração de riqueza, limitações ao luxo e até disposições relativas ao direito de vizinhança. Inclusive, mais uma curiosidade aqui também é que essas disposições relativas ao direito de vizinhança, muitas delas são encontradas de forma extremamente semelhante mesmo nas leis de Solon gregas, atenienses. Também na Constituição de Zenão existiam algumas limitações relativas a edificações, que hoje, muito modernamente, né, grosso modo aqui, a gente trataria como preocupações urbanísticas, e esse texto foi trazido pelo Codex de Justiniano no fragmento 8.10.12. E por último eu cito também um fragmento muito famoso que provavelmente todo mundo que teve aulas de direito romano na faculdade chegou a ouvir, que é um fragmento de Ulpiano, retirado do livro 17 de Comentários ao Edito do Pretor, é o fragmento D8585A7, que trata da famosa fábrica de queijos. Aqui, basicamente, ele fala que os vizinhos de uma fábrica de queijos não são obrigados a tolerar emissões, intervenções, interferências provocadas pela fumaça que essa fábrica solta. Então, desde aí a gente pode ver que existiam sim limitações ao direito de propriedade. Mas claro que tem um porém. A visão dos romanos realmente era mais voltada para o direito privado, até porque eles não tinham, né, esse direito público como a gente tem hoje. E a preocupação deles era assim, mais individualista do que a que se tem hoje. Essa visão mais individualista foi também muito comum dentre os civilistas do século XIX, no movimento das codificações, que resultou, no caso aqui do Brasil, no Código Civil de 1916, que realmente tinha uma preocupação mais com essa visão privatista do direito de propriedade. Vide, né, como exemplo, que os artigos que tratam do uso anormal da propriedade, ou seja, os artigos
1277 a 1281 do Código de 2002, quase nenhum deles, né, encontra correspondência no Código Civil de 16. Já o Código de 2002, o nosso código atual, vigente, ele busca uma aproximação um pouco maior nesse tema entre direito privado, direito civil, e o direito público, direito constitucional, direito administrativo, muito também em razão da Constituição Federal de 1988, que trouxe alguns valores como a função social da propriedade, tratada tanto no rol do artigo 5º, né, muito importante, quanto nos artigos que tratam da ordem econômica. Aqui é importante destacar de novo também o recorte que eu estou fazendo dessa matéria. Não tem como tratar dessas limitações no direito público aqui. Eu vou tratar só no direito civil mesmo. Mas para quem quiser saber um pouco mais sobre isso no direito administrativo e enxergar também essa intersecção com o direito civil, eu indico primeiro a palestra do professor Carlos Alberto Dabos Maluf, docente dessa disciplina, na Associação dos Advogados de São Paulo. Ele tem uma palestra sobre limitações administrativas à propriedade. Tem também uma entrevista à revista Carta Forense sobre esse tema e um artigo na revista daqui do Largo São Francisco, que é, na verdade, uma transcrição da aula magna que ele deu sobre esse tema. E também o Manual de Direito Administrativo da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, em que ela tem um capítulo bem extenso e detalhado sobre esse assunto. Para quem quiser saber mais informações também, tem o livro Comentários ao Estatuto da Cidade, do professor Carlos Alberto e da professora Adriana, docentes dessa disciplina. O livro Limitações ao Direito de Propriedade, do professor Carlos Alberto, e Limitações Urbanas ao Direito de Propriedade, da professora Adriana. Aqui, tratando propriamente agora das limitações no direito civil, o primeiro assunto que a gente precisa tocar é da classificação dessas limitações. E aí, Orlando Gomes afirma que essas limitações podem ser vistas tanto quanto à extensão da limitação, quanto em relação ao fundamento, quanto em relação à fonte dessa limitação. Falando primeiro da extensão, aqui a gente está tratando de quanto desse direito de propriedade realmente foi limitado, de qual medida exatamente esse proprietário foi privado com a limitação. E claro que a gente tem, né, muito conhecida no direito administrativo, a limitação total, máxima desse direito, que é a desapropriação, a perda do direito de propriedade por completo. Mas a gente tem também perdas ou diminuições em atributos ou em direitos que esse proprietário teria em razão de ter o domínio do bem. E aí eu trago alguns exemplos. O tombamento, também no direito administrativo, que traria, por exemplo, obrigações de conservação da fachada, proibição de destruir o edifício. No direito civil, a gente tem a constituição de direitos reais limitados, por exemplo, o usufruto, que deixa o proprietário só com aquela nua propriedade, mas tira os direitos de usar e de fruir. E nos direitos de vizinhança, por exemplo, a proibição de se construir janelas a menos de 1,5 m da janela do vizinho. Quanto ao fundamento das limitações ao direito de propriedade, aqui a gente está pensando em qual a ideia por trás mesmo de se limitar esse direito. Qual o ideal, o valor, o princípio jurídico que sustenta essa interferência? E, nesse sentido, é importante destacar, então, o interesse público e também a coordenação de interesses privados, de direitos individuais.
A mais importante dessas classificações é a classificação em relação à fonte da limitação. E aí aqui a gente vai ter limitações vindas da lei, da vontade das partes ou dos princípios gerais de direito. As limitações vindas da lei são também chamadas de limitações legais. Elas podem vir de leis, no sentido estrito do termo, mas também podem vir, por exemplo, de decretos administrativos e da própria Constituição Federal. E elas podem ter natureza tanto de direito público, administrativo, constitucional, quanto de direito privado. Um bom exemplo dessa relação também é o artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil, que afirma que o exercício do direito de propriedade pode ser limitado por interesses ambientais, de preservação de patrimônio cultural, interesses que são essencialmente públicos e tratados pela Constituição, mas que são trazidos aqui. E existem também as limitações legais, por exemplo, do direito de vizinhança, que tem uma natureza mais de conciliação de interesses e de direitos privados, individuais, que são as trazidas pelos artigos 1277 a 1313 do Código Civil. Eu acho muito interessante que no direito brasileiro a gente tem essa solução mais extensa, de mais escrita, mais texto mesmo, né? No artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil, mas o artigo 544 do Código Civil francês, do Código Napoleônico de 1804, traz isso de uma forma muito enxuta e muito clara, afirmando que a propriedade é um direito amplo, que traz aqueles atributos que a gente já conhece, mas que apesar disso tem que ser exercida de acordo com os limites da lei, que pode ser limitada pela lei. Aqui tratando agora das limitações voluntárias, ou seja, das limitações que podem ser geradas pela própria vontade das partes e não mais por normas cogentes de ordem pública. O exemplo mais óbvio que a gente consegue ver é a Constituição, o estabelecimento de direitos reais limitados, o usufruto, que foi citado antes, por exemplo, também um penhor, uma hipoteca. O proprietário se conserva com a propriedade, mas ele, por sua própria vontade, se desfaz, ainda que temporariamente, de algum desses atributos em favor de um titular de um outro direito real. Mas isso não é o mais importante aqui. Geralmente, o que é mais destacado pelos autores é a limitação voluntária relacionada à disposição, à transferência da propriedade sobre esse bem. E nesse sentido, existem limitações ao poder de dispor, como o pacto de retrovenda, o fideicomisso ou substituição fideicomissária, que é aquela dos artigos 1951 a 1960 do Código Civil, direito sucessório. E a mais importante, mais explorada de todas, a cláusula de inalienabilidade. Aqui, o proprietário, ao transferir o bem, não faria sentido ele colocar essa cláusula para ele mesmo, ao transferir o bem para uma outra pessoa, ele insere uma cláusula de que essa pessoa não pode dispor livremente do bem que ela está adquirindo. Só que essa é uma limitação severa, então existem algumas condições para que ela possa ser estabelecida. Primeiro, essa cláusula tem que estar expressamente inserida no título, que serve para justificar, para embasar, para dar causa a essa transferência de propriedade e que vai ser levada a registro com essa cláusula. Essa cláusula também precisa ser temporária e é importante distinguir aqui uma cláusula vitalícia de uma cláusula perpétua. Ela pode ser temporária tendo um termo, sei lá, eu
10 anos, 20 anos, mas pode também ser uma cláusula com esse termo vitalício, ou seja, até a morte do adquirente. O que ela não pode é ser perpétua, é ser para sempre. Agora, valer até a morte do adquirente, sim, isso a lei permite. E por ser muito gravosa, ela só pode ser inserida em negócios jurídicos gratuitos. Se o negócio foi oneroso, se a pessoa teve que despender de algo para adquirir aquele bem, não é justo que tenha uma limitação tão gravosa aí. Então, uma cláusula inserida, por exemplo, em contratos de doação ou nos testamentos. E por último, mas aqui talvez o mais importante, seriam as limitações jurídicas, ou seja, as limitações fundadas em princípios gerais de direito. E, de novo, Orlando Gomes, tratando dessa classificação, traz uma ideia muito interessante de que o uso normal da propriedade, ele vira um abuso em duas situações, segundo ele. Quando não existe mais o legítimo interesse do proprietário naquele exercício, ou quando o exercício é feito contra a destinação social daquela propriedade, daquele direito sobre aquele bem. E aí um exemplo que a gente poderia citar aqui, interessante para entender esse legítimo interesse, essa utilidade, essa destinação social que o proprietário pode dar para o bem segundo a lei. A gente tem o artigo 1229 do Código Civil Brasileiro, né, de 2002, que é muito semelhante com o artigo 905 do BGB alemão, tratando do uso tanto do espaço aéreo quanto do subsolo. E a ideia é justamente essa, de que o proprietário pode usar esse espaço aéreo e esse subsolo na medida em que isso for útil para o exercício dessa propriedade. Ao contrário do que vigia no direito romano, que tinha o brocar do princípio usque ad coelum est usque ad inferus, ou seja, tanto ao céu quanto ao inferno, não existia esse limite nem para cima nem para baixo para o exercício da propriedade. E tratando desse uso, além do que seria normal, segundo Orlando Gomes e outros autores tratados aqui, existem duas figuras um pouco distintas que a gente precisa entender. A primeira delas é o mero uso anormal da propriedade. Ou seja, é um uso que tem sim um interesse do proprietário, tem uma utilidade para ele, mas esse interesse, essa utilidade extrapolam o que se consideraria que ele poderia fazer. E aí, por isso, se entende que esse uso foi abusivo. Não é um uso inútil, um uso com o intuito de prejudicar o outro, mas sim um mero uso que passa de alguns limites mesmo. Isso é trazido pelo artigo 1277 do Código Civil Brasileiro e pelo artigo 906 do BGB. Esses dois artigos tratam das emissões, das interferências sofridas pela propriedade. E a ideia aqui já tem muitas semelhanças com aquele fragmento de Ulpiano que eu trouxe no começo da apresentação, falando do direito romano, que diz que as emissões, as interferências, não precisam ser toleradas pelos proprietários de imóveis vizinhos se ultrapassarem alguns limites, levando-se em consideração a natureza do prédio, a natureza da região e o exercício que aquele prédio tem, a função que aquele prédio tem. Então,
aqui já se falaria assim de um uso que extrapola. E essa ideia já é bem antiga. Mas existe também uma situação mais grave do que esse mero uso anormal, que é o abuso de direito mesmo, aquele que a gente já conhece do artigo 187 do Código Civil, mas aplicado ao direito de propriedade. Eu não sou de fazer isso, mas aqui eu acho útil ler os artigos do Código e interpretar eles com vocês. Primeiro, o artigo 187 do Código Civil diz que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Esse é um artigo genérico, tratando do abuso de direito. Então, a pessoa tem um direito assegurado por lei. O problema não é o direito em si, o problema é a forma que ela está agindo e que viola outros valores também tutelados pela ordem jurídica, viola o exercício desse direito por outras pessoas. E o artigo 1228, parágrafo 2º do Código Civil, diz que são defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Aqui é a versão mais específica e aplicada à propriedade mesmo. São esses atos que, ao contrário dos que a gente trouxe aqui falando do uso anormal, já não existe um interesse do proprietário que possa ser tutelado de qualquer forma pela ordem jurídica. É um interesse realmente de prejudicar o outro e não de exercer alguma coisa que seja de interesse social, que possa ter alguma utilidade para a sociedade. E também não há que se falar em destinação social desse comportamento, né? Existem 2 casos emblemáticos, um do século XIX, outro já do século XX, que serviram de paradigmas para o surgimento dessa teoria do abuso de direito aplicado ao direito de propriedade. Esses 2 casos aconteceram na França. O primeiro deles é o caso de Colmar, de 1855, em que um proprietário construiu uma chaminé enorme com o mero intuito de atrapalhar, de incomodar os seus vizinhos, pela emissão de fumaças, enfim. E o caso mais conhecido é o caso Clément Bayard, que foi julgado pela Corte de Cassação de Paris em 1913, em que um proprietário não queria que o seu vizinho pousasse um dirigível que ele tinha e por isso construiu no telhado dessa propriedade algumas estacas de madeira e espetos de metal para prejudicar o pouso desse dirigível. Foi meramente com esse intuito. E aí, nesse tipo de situação, se entende sim que, apesar dessa pessoa ter um direito que é muito amplo, né, esse direito de propriedade, que garante vários atributos, que pode ser exercido de uma maneira que realmente é ampla, assim, se a gente for ver, ele não pode ser usado de uma forma torpe, de uma forma que sirva meramente para prejudicar outras pessoas e sem respaldo nenhum e nenhuma utilidade social, nenhum valor que possa ser tutelado pela ordem jurídica. Com isso, eu encerro a minha apresentação. Lembrando de novo que eu mandei o handout dessa apresentação no grupo do WhatsApp, com algumas referências sobre esse tema. E agora fico aberta para perguntas de quem quiser fazer. Agradeço a todos que assistiram até aqui a apresentação desse seminário. Até mais, obrigada.